Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo respondendo questões sobre porcentagem e sobre outros assuntos. Hoje com um propósito diferente, eu vou resolver as questões de matemática do concurso de guarda municipal da Prefeitura Municipal de Amargosa. E qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Antes, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá. A questão que está aparecendo aí na tela é a questão 7. Ela diz o seguinte: de acordo com o censo de 2010, a população de Amargosa era de 34.361 habitantes, sendo que 48,5% eram homens e 51,5% eram mulheres. Em 2020, a população de Amargosa, estimada pelo próprio IBGE, era de 37.441 pessoas. Considerando-se que o percentual de homens e mulheres se manteve inalterado em 2020, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí aqui a gente tem a primeira coluna com a numeração de 1 a 4 e tem a segunda coluna sem numeração. Então o objetivo aqui é encontrar essas porcentagens referente à população de 2010 e à população de 2020. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar as informações que foram dadas. A primeira informação que é dada é que em 2010 a população era de 34.361 habitantes. Aí ele fala que 48,5% desse total eram homens. Então, vou botar aqui habitantes e 48,5% eram homens. E a outra informação é que 51,5% eram mulheres. 51,5% mulheres. Bom, então o que é que a gente faz aqui primeiro? Então a gente tem que encontrar quanto vale essas porcentagens no valor total. Quanto vale 48,5 de 34.361 e quanto vale 51,5 de 34.361. A outra informação referente ao ano de 2020 eu vou fazer depois. Vou fazer logo essa parte referente ao ano de 2010. Bom, então eu tenho primeiro 48,5. Como é que a gente resolve porcentagem? Se vocês quiserem dar uma revisada em porcentagem, vai aparecer a sugestão aí para um vídeo que tem aqui no canal. Pode revisar à vontade e vamos lá. Para os homens eu tenho aqui 48,5. Em porcentagem a gente sempre coloca o valor em porcentagem em cima e o 100 embaixo. Por quê? Porque 48,5%. Então quer dizer que é 48,5 dividido por 100. Vezes o valor total, que é, no caso aqui, 34.361 habitantes. Embaixo, como a gente não tem nada, a gente completa com 1. Certo? Então aqui eu multiplico o número de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então isso aqui vai ser igual. Fazer essa multiplicação aqui no canto para a gente poder visualizar melhor. Eu tenho aqui 34.361 vezes 48,5. Certo? Como é que a gente faz? A gente vai multiplicar cada valor desse daqui por cada valor do de baixo. Então, primeiro eu vou multiplicar tudo pelo 5. 5 vezes 1 dá 5. 6 vezes 5, 30. Coloco o 0, subo 3. 5 vezes 3, 15. Com 3 que subiu, 18. Coloco o 8, subo 1. 5 vezes 4, 20. Com 1 que subiu, 21. Coloco 1, subo 2. 5 vezes 3, 15. Com 2 que subiu, 17. Agora eu faço a mesma coisa, mas só que multiplicando por 8. E o resultado eu vou colocar a partir de uma casa deslocada para a esquerda. Porque o 8 está nessa direção aqui. Então, 8 vezes 1, 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 6 é o mesmo que 6 vezes 8, dá 48. Coloco o 8, subo o 4 aqui. 8 vezes 3 dá 24, com 4 que subiu 28. Coloco o 8, subo 2. 8 vezes 4 32, com 2 que subiu 34, coloco 4, subo 3. 8 vezes 3, 24, com 3 que subiu 27. Agora eu vou multiplicar tudo isso daqui por 4 e colocar aqui o resultado a partir da linha do 4. Então 4 vezes 1 dá 4, 6 vezes 4, 24, coloco 4, subo 2 aqui.
4 vezes 3 dá 12, com 2 que subiu 14, coloco 4 e subo 1 aqui. Subo 1 aqui por 4, 4 vezes 4, 16, com 1 que subiu 17, coloco 7 e subo 1. 4 vezes 3, 12, com 1 que subiu 13, coloco 3. E como não tem mais nenhum, eu coloco 13 total. Pronto, agora aqui, deixa eu separar aqui. Aqui eu vou somar todos esses valores. Então aqui 5, ele não tem nenhum embaixo, eu vou colocar. 8 mais 0 dá 8. 8, 8, 16, com 4, 20. Coloco 0, subo 2 aqui. 2 e 1, 3. 3 com 8, 11. 11 com 4, 15. Coloco 5, subo 1. 7 com 1, 8. Aqui dá 8 também, então 16. Coloco 6, subo 1. 1 e 1, 2. 2 com 7 dá 9. E 9 com 7, 16. Coloco 6, subo 1. 1 com 2, 3. 3 e 3, 6. E aqui 1. Pronto. Aqui a gente tem que ter um número atrás da vírgula, então no resultado vai ficar um número atrás da vírgula. Então, esse valor aqui, essa multiplicação de cima vai ser esse valor aqui que a gente encontrou. Deixa eu colocar aqui, 8,5. 16, 66, 50, 8,5. Pronto. E embaixo 100 vezes 1 vai dar 100. Observe que a gente poderia botar a divisão aqui por 100, mas tem um jeito muito mais fácil. Sempre quando a gente tem um número dividido por uma quantidade de zero embaixo, a gente desloca a vírgula para a esquerda, correspondente à quantidade de zero que tem aqui. Se tem 2 zeros aqui, a gente vai deslocar essa vírgula 2 casas para a esquerda, porque 2 casas, uma para cada zero. Então esse resultado aqui vai ser, repetir esse valor aqui, e só vou deslocar a vírgula. Então a vírgula vai parar entre o 5 e o 0. Então esse valor é 16.650. Observe que a gente tem aqui 16.655, que a gente tem aqui uma das opções. Então a coluna a gente já encontrou um valor, que é a população de homens, que é o número 1. Então o número 1 aqui vai entrar na terceira coluna, como vocês podem observar aí. Agora a gente tem aqui 51,5% de mulheres. Observe que essa conta aqui que a gente fez foi uma conta muito trabalhosa. Só que como a gente precisa de tempo, se a gente for fazer 51,5% desse valor, a gente vai ter que multiplicar 51,5 vezes esse valor total, certo? Como é que a gente faz de um jeito mais fácil? Se aqui só tem duas porcentagens, uma a gente já tem o valor, que é 16.665. Então, se a gente só tem outra porcentagem, então o outro valor que sobrou vai corresponder a esse valor aqui. A gente não precisa encontrar essa porcentagem, a gente só faz esse valor menos o valor da porcentagem que a gente encontrou. Então eu vou fazer aqui, para simplificar, 34.000, que é o valor total, 361, menos esse valor aqui, ó, 16.665. 16.665. Pronto. Aqui eu tenho quanto? Aqui eu tenho 1 por 5 não dá, eu tomo 1 emprestado, fica 11 menos 5, que é menos. 11 menos 5 dá 6, coloco aqui. Aqui tomou 1 emprestado, ficou 5. Vai tomar mais um emprestado para ficar 15. Então 15 menos 6 dá 9. Aqui ficou 2, vai ficar 12. 12 menos 6 dá 6. Aqui ficou 3. 13 menos 6 vai dar 7. E aqui ficou 2, vai ficar 1. Então aqui vai ficar 1, porque emprestou 1 para cá. Cada um foi emprestando um número, então aqui ficou 2 menos 1 dá 1. Observe que a gente tem aqui 17.696, que é a coluna, a segunda opção de coluna. Observe que foi muito mais rápido a gente fazer por esse valor aqui do que se a gente fizesse aqui 51,5 vezes 34.361. Então já obtive dois valores para a coluna. Então tá aqui esses dois valores. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para o ano de 2020. Então 2010 está aqui, vou separar aqui do lado. Vou fazer o de 2020 aqui. Pronto. O de 2020, as informações que ele deu para a questão foi que a população era estimada em 37.441. Então vou botar aqui 37.441 população.
E ele segue falando que o número de mulheres manteve inalterado. Se ele fala, considerando-se que o percentual de homens e mulheres manteve inalterado, quer dizer que a porcentagem não mudou, ficou inalterada, então não mudou, então a porcentagem vai ser a mesma. Então o de mulheres, deixa eu ver aqui, homens e mulheres, então das mulheres eram 48,5%, não mudou, 48,5% dos homens, perdão. E o outro 51,5% de mulheres. A porcentagem não mudou. O que vai mudar aqui vai ser quanto vale essa porcentagem no valor total, porque o valor total aumentou para 37, mas a porcentagem continuou. Então eu vou fazer primeiro apenas o dos homens, multiplicar o valor da porcentagem pelo valor total. Vou fazer aqui 48,5, da mesma forma que a gente fez para o valor de 2010, 48,5% vezes o valor total que aumentou agora para 37.441. Então eu faço aqui 48,5% vezes 37.441. Embaixo eu coloco 1, multiplico esse por esse, esse por esse. Pronto. Aqui eu multiplicando esses dois, vou colocar aqui do lado. Sucesso do imperador. Bom, então deu 17.000. A gente observa aqui que não tem 17.000 no resultado. Por quê? Porque a gente cometeu um pequeno erro aqui nessa parte dessa multiplicação. Aqui estava um 3. Porque aqui, nessa parte aqui, a gente fez 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Boto 6, sobe 1. 4 vezes 4, 16. Com 1, 17. Boto 7, sobe 1. 7 vezes 4, 28. Com 29. Boto 9. E sobe o 2, então aqui 4 vezes 3 dá 12, com 2 dá 14, eu tinha colocado 13, então houve um pequeno equívoco aqui. Então aqui sendo 14, quando a gente faz aqui 4 mais 2 vai dar 6, com 2, 8, então aqui vai ser 8, 18.000, então aqui só vai mudar essa parte aqui, o resto está igual. Pronto, então essa opção aqui a gente já tem essa opção. A gente tem 18.159 como na resposta. Como é aproximadamente, está 18.158. Aqui a gente tendo um 8 aqui, a gente aproxima esse número para 9. Então aqui é 18.158, mas é aproximadamente 18.159. Com isso, a gente obtém que é a coluna 4. Logo, a gente não precisa fazer quanto é 51,5% das mulheres, porque só sobrou a outra coluna. Se vocês quiserem fazer, pode fazer. Então, vamos ver que letra é aqui. Então, a gente teve que, na primeira parte, a gente calculou aqui que a porcentagem referente aos homens deu 16.665 para 2010. Então 16.665 é coluna 1. Então eu vou colocar aqui as colunas. Então lá na numeração da coluna o 1 vai aparecer aqui. Para a parte das mulheres a gente teve que é 17.696. 17.696 é o número 2 que corresponde a essa parte aqui. Certo? Agora, para a parte que a gente acabou de fazer aqui, tá aqui, para os homens de 2020, 18.159, que é a opção 3 da coluna da esquerda. A coluna da esquerda vai ser aqui, 3, e logo só sobrou a coluna 4 para aqui. Então, a sequência é 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3 é letra D. Pronto. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E vamos estar postando as outras questões.